Olá, queridos irmãos, chegou a nossa boa hora do dia, hora de nos aprofundar cada vez mais na Palavra de Deus. E a pergunta que nós vamos usar para isso hoje é a seguinte: algo me deixa muito confuso na Bíblia. Eu vim de um lar espírita e lá fomos ensinados que só conseguimos evoluir espiritualmente e sermos salvos na prática de boas obras. Mas já vi na Bíblia que só somos salvos pela graça de Deus. Minha dúvida é que vejo muitos crentes que dizem que são salvos, mas não realizam nenhuma boa obra. Essas pessoas vão ser salvas mesmo? Olha que pergunta interessante. Muito obrigado ao irmão que compartilhou aqui com a gente. E todos os irmãos têm essa mesma oportunidade. Embaixo desse vídeo estão abertas aqui, os comentários estão abertos para que você coloque o seu comentário, a sua dúvida. E toda semana a gente seleciona e tem vídeo novo aqui no canal, sempre às 15 horas de segunda a sexta, ok? Então aproveite, já faça também a sua inscrição aqui no canal. Se ainda não é inscrito, embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se, faça parte da nossa comunidade. A gente vai estudar a Bíblia sempre juntos aqui, com muita profundidade, ok? E claro, se você está aqui pela primeira vez, eu sou o presbítero André Sanches, sou autor desse canal, autor também do blog esboçandoideias.com, e eu ajudo você a entender a Bíblia de uma forma mais profunda, mas com linguagem simples, sem linguagem técnica teológica difícil. E nós vamos fazer isso para entender essa questão, esse caso de salvação e obras. Convido você então, vamos até a minha lousa de explicações e aprender mais desse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, Tiago capítulo 2, versículo 17, texto muito conhecido dos irmãos, onde Tiago explica o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, explica que Tiago, por si só ela está morta. Esse é um texto que às vezes leva as pessoas a entenderem que a salvação ela depende das obras. Como entender essa questão, já que Paulo diz que a salvação não depende das obras? Veja, existe muita confusão a respeito da salvação pelas obras e da salvação para as obras. E nós vamos entender bem hoje esses dois conceitos muito importantes e da importância da obra e o lugar dela dentro da salvação e da vida do crente. São dois conceitos bíblicos que precisam ser compreendidos para que a salvação seja compreendida corretamente e biblicamente. Por isso eu peço a você, veja esse vídeo até o final. Eu vou explicar aqui todas as partes que compõem esse assunto e ao final a gente faz a nossa conclusão e você vai aprender então a respeito da obra da salvação, onde que cada coisa se encaixa. Bom, vamos começar explicando a respeito de obras e a respeito de graça salvadora. Duas coisas que são importantes. Por quê? Hoje as pessoas elas têm sido muito extremistas. Ou elas simplesmente ignoram a obra, ou elas ignoram a graça. Parece que é 8 ou 80, mas a gente vai observar que cada uma dessas coisas tem o seu lugar dentro da obra de Deus e vamos entender qual é esse lugar. A Bíblia é clara quando tira do homem, preste bem atenção nisso, a Bíblia tira do homem qualquer mérito para a sua própria salvação. O que significa isso? Não existe nenhuma obra feita pelo homem capaz de salvá-lo, pois a salvação ela é uma obra totalmente de Deus, do início ao fim. É isso que a Bíblia diz que nós vamos ensinar na sequência. Então veja, não adianta eu tentar ser bonzinho, tentar achar que eu posso conquistar a minha salvação com algum tipo de sacrifício ou jejum, ou se eu orar todos os dias, ou se eu fizer uma campanha para Deus. Não, nada dessas coisas poderá me salvar. E Paulo explica isso em Efésios 2, versículo 8 e 9, e ele explica ali que é pela graça que nós somos salvos. A graça de Deus. Graça dentro da Bíblia significa um favor imerecido, ou seja, algo que Deus fez por nós que nós não merecíamos. Nós somos salvos por essa graça salvadora. Diz o texto, mediante ou através da fé. E a fé ela é dada para a gente pelo próprio Deus. E isto, diz o apóstolo, não vem de quem? De vós, não vem de nós. É dom de Deus. Deus é que dá. Não vem do quê? De obras,
para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém pode se gloriar que fez uma obra e alcançou a sua própria salvação. Esse conceito precisa estar firme na nossa mente. Então veja, isso significa que eu e você não podemos fazer nada para comprar das mãos de Deus de alguma forma a nossa salvação. Nós podemos apenas responder ao chamado de Deus através da fé que Ele mesmo já nos deu. Olha que interessante. Mas aqui nós temos algo interessante também. Muitos param a sua leitura aqui nesse versículo. É muito comum as pessoas fazerem isso. No entanto, é importante seguir em frente com a leitura para observar que Deus não coloca as boas obras em desprezo. É importante ler todo o contexto porque Paulo, ele, de forma muito sábia, guiado pelo Espírito Santo, ele colocou cada coisa no seu lugar. Ele ensina sobre a salvação, sobre a graça, sobre a fé, o papel delas, mas ele não despreza as obras, as boas obras, como se elas nada valessem. Antes, nós vamos observar que Paulo situa para a gente no lugar exato delas. Elas têm o seu lugar de importância e elas têm a sua importância dentro da própria obra de Deus, porque Deus criou para a gente uma obra que nós vamos realizar. Veja na sequência do texto que Paulo explica. Efésios 2, versículo 10 diz o seguinte: pois somos feitura dele. Ou seja, nós fomos então resgatados, transformados em nova criatura por Cristo. Por isso ele diz, criados em Cristo Jesus para. Então observe que nós temos aqui um objetivo, para boas obras, as quais, então ele está falando dessas boas obras, Deus de antemão, antes, Deus já tinha um plano para a nossa vida. Ele preparou para que andássemos nela. E quando a Bíblia utiliza a figura de linguagem andar, ela está ensinando para a gente viver. Então veja que o salvo não é salvo pelas boas obras, mas ele é salvo para andar nessas boas obras que o Senhor preparou e quer e manda que os seus crentes, que os seus salvos andem nelas. Isso nos leva então para o nosso segundo ponto do estudo. As boas obras têm que fazer parte da vida do crente. Ponto final. E eu vou explicar por quê e depois eu vou explicar o que acontece na vida de crente que não tem boa obra, ok? Mas antes um recado rápido. Você quer estudar a Bíblia inteirinha com a ajuda de um professor, que no caso sou eu? Aqui no primeiro comentário, embaixo do vídeo, tem a área de comentários. Você clica ali, vai abrir a área de comentários. Primeiro link fixado, tem a página do nosso curso Conheça a Sua Bíblia, de capa a capa. Isso mesmo, vamos começar em Gênesis e ir até Apocalipse. Quer mais informações? Acesse a página e converse lá comigo. Tem meu WhatsApp também, tem todos os detalhes. Faça parte desse projeto de estudo bíblico e missões que nós lançamos aqui há algum tempo. As boas obras são um caminho que todo crente salvo, crente verdadeiro deve percorrer. Não tem opção. São o caminho, segundo Paulo nos ensina em Efésios 2:10, que Deus de antemão preparou para que andássemos, para que vivêssemos nesse caminho. Esses dois textos, então, que Paulo explica sobre graça salvadora e sobre obras, situam de forma clara o papel das obras no plano de Deus para a vida do ser humano, do crente, do salvo. E isso está totalmente em acordo com os ensinos de Cristo, que demonstrou o quê? Que os seus servos, aquelas ovelhas de Cristo, seriam reconhecidas pelos bons frutos que elas produziriam. E isso seria algo evidente. E claro, Mateus 7,17 explica assim: assim toda boa árvore, então a árvore boa é o crente. Ele produz o quê? Bons frutos. Ponto final. Qual que é a exceção? A árvore má produz frutos maus. Então veja, dois caminhos. Não tem como você estar no meio disso. Ou você é uma árvore má e está produzindo mal, ou você é uma árvore boa e está produzindo bons frutos. Então veja que o crente que não produz boas obras, a gente precisa entender, em que lugar se situa esse crente. Será que ele é crente mesmo? Preste bem atenção nessa análise que eu vou fazer agora, porque eu e você podemos estar nesses casos e a gente precisa entender isso, porque é sério. Veja, crente que não produz nenhuma boa obra, e o que significa não produzir nenhuma boa obra? Não significa que não é uma pessoa boa, por exemplo.
Tem muito crente que às vezes é uma pessoa boa, ética, mas ele tem andado em más obras constantemente em alguma área da sua vida. E esse tipo de pessoa pode ser enquadrada em duas situações principais. Veja comigo, a primeira situação, a pessoa ela é crente, verdadeiramente chamada por Cristo, mas ela está caída em algum erro por algum tipo de negligência. Essa pessoa será disciplinada pelo Senhor, pois Deus corrige seus servos. Então, nesse primeiro caso, eu estou falando do verdadeiro crente. Ele pode pecar em algum momento da sua vida? Sim, pode acontecer dele cair em algum erro, dele ser negligente. Mas como ele é verdadeiro crente, o Pai vai corrigir, o Pai vai chamar, o Pai vai puxar a orelha. Deus não permitirá que um servo dele permaneça andando em más obras. Deus não vai permitir isso. Deus vai chamar, o Espírito Santo vai trabalhar, vai incomodar. Isso aqui eu estou falando do verdadeiro crente, ok? Mas nós temos também um segundo caso, que é o que parece crente. Quem que é o que parece crente? Ele tem jeito de crente. Você olha para ele e fala, é crente. Mas ele não é um crente verdadeiro. Ele não teve um encontro com o Senhor Jesus real. Ele simpatiza com o Senhor Jesus. É um simpatizante do Evangelho e não um convertido real. Esse aqui certamente será a cada dia mais sugado pelas obras más, porque ele não tem o Espírito Santo. Ele não aguentará viver o tempo todo nessa vida falsa. Então veja, se você tem andado em um caminho de más obras, ou não está praticando as boas obras que o Senhor te chamou para praticar, você está num desses dois grupos e a gente precisa entender isso. Se a gente estiver no primeiro grupo de crentes que estão vacilando por negligência, é melhor se corrigir agora, pedir perdão e se levantar. Se eu estou nesse segundo grupo, é melhor eu entender o Evangelho e entregar minha vida de verdade para o Senhor Jesus. É por isso então que existe uma forma de avaliação. Agora eu vou te mostrar como que você avalia em que grupo que você está desses dois. E vou utilizar o texto de Gálatas 5:21, porque ele nos ajuda a entender isso. Então, primeiro Paulo fala, de uma série de erros, e ele vem até no versículo 20 trabalhando isso, uma série de pecados, obras da carne, coisas semelhantes a estas, E aí Paulo dá um recado importante, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Eu já expliquei para vocês, Paulo está falando aqui, não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Essa é a palavrinha aqui que eu quero que você tenha em mente. O que tais coisas praticam. A prática de vida de uma má obra, ou seja, eu estou ali vivendo, todos os dias ou com muita frequência na prática de más obras, isso indica que essa pessoa não é convertida. Por quê? O crente, ele pode pecar, no sentido de pode acontecer o pecado na sua vida, só que é um acidente e não uma prática, um caminho em que ele está andando. Se ele está andando em um caminho de pecado, ele precisa rever a sua conversão. É por isso que Deus diz ali através do apóstolo Paulo que não herdará o reino de Deus. Por que ele não herda o reino de Deus? Porque ele não é crente, ele não foi convertido ainda de fato e de verdade, se ele está andando naquelas obras, repetidamente na sua vida. Paulo não está dizendo ali que não fazer aquelas obras más irá salvar essa pessoa, mas sim que o fato dessas obras más estarem presentes como uma prática de vida dessas pessoas, isso indica que elas não são verdadeiramente servas de Cristo, ou seja, salvas. E não sendo salvas, não estão aptas para estar no céu com o Senhor. Gente, isso aqui é coisa muito séria. Tem muito crente brincando de ser crente. Mas veja, o diabo não brinca de ser diabo e Deus não brinca de ser Deus. É coisa séria. O chamado de Deus é coisa séria. O caminho que a gente tem que andar na presença de Deus é coisa séria. Não dá para a gente ser crente fariseu, hipócrita, fingido. Deus está vendo isso. E isso não vai dar algo positivo para a nossa vida. As boas obras, então, são um indicativo que mostra algo diferente na vida de alguém. É um indicativo. É claro que não estamos falando aqui somente das boas obras exteriores, isso precisa ficar muito claro.
mas também está incluso aqui as boas obras interiores. Sabe por quê? Tem pessoas que eram como os fariseus. Eles tinham ali, uma ideia de fazer obras para ser visto pelos homens, mas no seu interior, disse Jesus, eles eram como sepulcros caiados, cheio de imundícia por dentro. Então Deus vê também as obras interiores, os pensamentos, os desejos do nosso coração. Só Deus pode ver lá dentro, e lá dentro do coração também tem obra que a gente tem que fazer. Sendo assim, o papel das boas obras é muito importante na vida de um crente. São frutos abençoados que apresentamos a Deus todos os dias e que demonstram a nossa mudança de vida e a nossa obediência a Ele. Esses frutos, eles não nos salvam, mas mostram, apontam a nossa salvação realizada em nós pelo nosso Senhor. E para fechar, esse conceito que para mim deixa muito claro todo esse assunto. Somos salvos para boas obras e não pelas boas obras. Mas não é o fato de nós sermos salvos para as boas obras que elas não devem acontecer. Elas são parte integrante na vida do salvo, na obra completa de salvação do nosso Deus. São uma consequência daquilo que o Senhor fez, da salvação que Ele derramou sobre nós. Bom, para continuar o assunto, eu fiz mais um vídeo aqui para você. Por que Jesus prometeu que nós faríamos obras maiores que as dele? Será que nós temos condições de fazer isso? Vou explicar tudo, o que significa essa frase de Jesus nesse vídeo. Dê o play, aprenda mais da Bíblia. Até a próxima. Fica com Jesus.